Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos ver como a crise econômica tem afetado a rotina das entidades filantrópicas no Brasil. E para começarmos o nosso programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. A crise econômica que vem tomando conta do país trouxe uma série de problemas para a sociedade brasileira, mas acabou por atingir também as entidades sem fins lucrativos que auxiliam as comunidades carentes. E como isso aconteceu? Com o aumento do desemprego e a diminuição da renda familiar que muitos brasileiros passaram a ter que conviver, o corte de todo tipo de supérfluos passou a fazer parte da realidade. Com isso, as doações às entidades também tiveram que ser cortadas. Como ajudar um projeto filantrópico com parentes desempregados, contas a pagar, poucas perspectivas de melhora? E isto atingiu fortemente as instituições que precisam desta entrada de dinheiro para ter os seus projetos em andamento. E assim, a demissão de funcionários, corte de gastos, otimização de processos internos e, em alguns casos, o fechamento de unidades passaram a fazer parte da nova rotina das casas de caridade. As casas André Luiz, localizada em Guarulhos, na Grande São Paulo, por exemplo, enxugou gastos e até encerrou as atividades do seu mais novo ambulatório e ainda luta diariamente para se manter. A crise impactou nas contas da entidade e, consequentemente, nos serviços oferecidos aos cerca de 2.000 pacientes, dos quais 72% possuem deficiência grave ou profunda e 42% estão acamados ou são cadeirantes. A diretora financeira das Casas André Luiz, Margarete Pumer Carvalho, contou em uma entrevista ao jornal Folha Espírita, na edição deste mês de outubro, sobre a urgente necessidade de parcerias e alternativas
de captação de recursos. Pensando nisso, novas formas de vendas do famoso bazar da entidade, chamado Mercatudo, foram colocadas em prática como os canais de vendas online. Um deles é o comércio eletrônico por meio de plataformas de terceiros, já que a instituição hoje não tem estrutura operacional para iniciar um e-commerce próprio. Por este canal, o Mercatudo passou a vender produtos diversos, como móveis, artigos de decoração, informática, roupas, brinquedos e outros. Outra alternativa de venda online foi o leilão virtual. Em parceria com a Casa Curia e Feldman, o Mercatudo tem ofertado produtos como joias, obras de arte, brinquedos e objetos antigos, peças exóticas e muitos outros voltados a colecionadores e ao público de antiquários. Ela contou que muitos contribuintes, por terem perdido os seus empregos, acabaram por diminuir as doações destes objetos e a ajuda financeira também, até mesmo cancelando boletos. Os bazares, os mercatudos, que têm sido afetados duplamente, tanto no recebimento das doações, de itens como móveis, eletroeletrônicos, informática, roupas e outros, quanto também na venda dos produtos para o público. E o gasto médio por mês da entidade é de 9 milhões de reais, a fim de manter as estruturas da ULP, a Unidade de Longa Permanência, dos ambulatórios de deficiências e de toda a estrutura do Mercatudo. Ao todo, são mais de 2.000 empregos em regime CLT e mais de 6.000 pessoas que têm a Casas André Luiz como a provedora do sustento mensal da família. Os serviços básicos da entidade, como o fornecimento de eletricidade e água, e serviços que eram contratados de terceiros, tiveram que ser renegociados ou mesmo cancelados. Um outro exemplo dos tempos difíceis foi que, em meados de 2014, foi inaugurada uma nova unidade ambulatorial no bairro de Santana, na capital paulista, com capacidade para atender 2.000 novos pacientes. Mas, no final de 2016, suas atividades foram suspensas pela falta de recursos financeiros. Segundo Margarete, todos na entidade estão buscando fortalecer parcerias, aproximando os doadores e falando das dificuldades, além de implantar um plano completo de redução de custos fixos da instituição, com total cautela para impactar o menos possível os pacientes. Este, segundo ela, é um dos momentos mais críticos dos 68 anos da entidade. E as dificuldades relatadas pelas Casas André Luiz também fazem parte da realidade de outras entidades, como, por exemplo, o Lar São Domingos, uma instituição que ampara crianças e adolescentes em áreas de vulnerabilidade social em Maceió, no Alagoas, dando auxílio material, moral e até espiritual. Com 97 anos de funcionamento, o lar atende atualmente 500 crianças e 240 famílias, e ao somar os projetos de capacitação e acolhimento aos familiares, são cerca de 1.700 pessoas beneficiadas. Este número já foi maior em anos anteriores, porém o corte de verbas e de programas de apoio material e financeiro fizeram com que o número de assistidos fosse reduzido. Eles precisaram demitir funcionários registrados e reestruturar áreas e departamentos. Até os projetos de fornecimento de alimentação foram cortados, segundo o atual presidente da instituição, Ricardo José dos Santos. É importante notarmos que, diante das dificuldades do cenário atual, muitos de nós que já acompanhavam e auxiliavam projetos filantrópicos, podemos tentar não cortar totalmente a nossa participação, encontrando talvez novas formas de ajudar, como através do trabalho voluntário, auxiliando quando e como podemos no andamento das atividades, e diminuindo, mas mantendo um mínimo do auxílio material, a fim de não prejudicar os assistidos, que têm ainda menos que nós e que sofrem muito mais ainda com as dificuldades da crise econômica.
Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, no livro Estude Viva, psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz fala-nos sobre o poder da migalha na realização de grandes empreendimentos de auxílio em todas as direções. E quantos de nós passamos pela vida aguardando ganhar uma grande bolada para comprar a casa sonhada, o carro novo, fazer aquela viagem, estudar, casar, ajudar aquela entidade, colaborar com a diminuição da fome do planeta ou auxiliar nesta ou naquela causa? Ficamos aguardando o momento em que disporemos de uma soma de dinheiro substancial que nos permitirá alcançar tudo isto. Entretanto, é preciso ter cuidado, pois agindo assim, ou melhor, não agindo, corremos o risco de ficar na beira da estrada sem nada fazer, sem ajudar ninguém e pior, sem nos ajudar. É preciso, sem dúvida, agirmos com foco nos objetivos, mas principalmente fiquemos atentos e não desprezemos as migalhas, as pequenas somas, os pequenos sacrifícios que, se forem valorizados, podem, no conjunto, promover grandes resultados. No livro A Sombra do Olmeiro, tem uma parábola que vem ao encontro do que eu estou falando. Conta que num país pequeno não havia oceano nem montanhas, mas apenas deserto, acarretando um estado de miséria e desolação para o seu povo. Um jovem rei assumiu desde o tempo em que era criança, como príncipe, sofria ao sentir as aflições do seu povo. E assim, corajoso e empreendedor, prometeu acabar com a fome e pobreza do seu povo e teve uma ideia para trazer ao seu país algum progresso e prosperidade. Seu plano? Construir um grandioso monumento que conquistasse fama e glória e atraísse a atenção de investidores de outros países, que enviariam mercadores e abastados viajantes interessados em conhecer a grande obra. Mas seus ministros e conselheiros, convocados a opinar, alertaram o jovem rei sobre a precariedade dos cofres reais, que não dispunham nem de longe da quantia necessária ao financiamento da grande obra. Foi quando o rei teve a ideia de pedir a cada um dos súditos a contribuição para a construção do monumento. E assim foram enviados arautos a todas as localidades do reino, convocando o povo para a grande assembleia no deserto onde o rei estaria presente. Assim foi feito e no dia marcado o rei explicou a todos o seu plano e apelou para que cada súdito depositasse na urna uma moeda de ouro. Voltou ao palácio com sua comitiva para finalizar o plano. E ao final da tarde pediu para os funcionários da coroa que trouxessem as arcas. Obedecendo a um sinal do rei, as arcas foram abertas e, para surpresa geral, estavam todas vazias. Perplexo, o jovem soberano perguntou a razão das arcas estarem vazias e o encarregado respondeu: ó majestade, o povo não possuía mais que moedas de cobre. Moedas de ouro aquele povo não tinha, mas possuía pequenas somas de moedas de cobre, vocês concordam? Que não foram entregues à coroa porque a exigência era que fossem uma moeda de ouro. Mas será que não seria mesmo possível nada fazer por aquele país com o fruto da arrecadação das moedas disponíveis? Isto me faz lembrar da parábola do óbolo da viúva, em que Jesus ensinou-nos que a moeda ofertada no Templo de Salomão pelas mãos de uma pobre viúva tinha muito mais valor que os tesouros depositados pelos ricos e poderosos. Ela, a viúva, deu tudo o que tinha, de coração.
Os ricos davam o que lhes sobravam e para serem vistos e admirados pelas suas dádivas, por ostentação. O fato é que vivemos esquecidos do valor da migalha. Se pensarmos bem, podemos estar guardando no interior de nossa casa o supérfluo, que significará o muito para os que precisam. Deixamos comida se estragar na geladeira ou na despensa. Os sapatos e roupas esquecidos ficam depositados no armário, sem cumprir a sua função de calçar o pé descalço e vestir o corpo desnudo. E os brinquedos dos nossos filhos, netos, sobrinhos, esquecidos nos cantos da casa ou nos depósitos, que poderiam estar fazendo a alegria de tantas outras crianças em outros lares, em abrigos e orfanatos? Nunca houve tanto consumismo na face do planeta e também tanta miséria. Para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu vou aqui repetir um texto de uma mensagem do Espírito Meimei, do livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico, intitulada Oração da Migalha. Vamos lá. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma de pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas, encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio, refletindo na própria morte. É isso, gente. Até o próximo encontro. Um grande abraço. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assista ao nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição contida no livro Alma e Coração, psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel ensina-nos sobre o crediário da vida. Diz Emmanuel: deixa que a compaixão te lubrifique os ouvidos, a fim de que possas ver e escutar em louvor do bem. Quantas vezes geramos complicações e agravamos problemas, unicamente pelo fato de exigir dos outros aquilo que de santo ou de heróico que ainda não conseguimos fazer. À frente das incompreensões ou perturbações do dia a dia, procuremos reagir como estimaríamos que os demais reagissem se as dificuldades fossem nossas. A terra está repleta daqueles que censuram e acusam. Amparemo-nos mutuamente. Às vezes, pronuncia as palavras menos felizes, nas horas de irritação ou desânimo, que apreciarias reaver a fim de inutilizá-las se isso fosse possível.
e agradeces a bondade do ouvinte que se dispõe a tirá-las no cesto do esquecimento. Por que não agir de modo análogo quando registras o comentário de ordem negativa partido de alguém no clima de desespero? Nos atos injustos, nas decisões impensadas ou nos erros que perpetramos, somos gratos à misericórdia daqueles que nos acolhem com brandura e entendimento, extinguindo nos silêncios resultado de nossas falhas involuntárias. Como não esposar norma idêntica quando algum de nossos irmãos escorregar na sombra? Proclamamos a necessidade do progresso da alma. Afirmamos o impositivo de nosso próprio aperfeiçoamento. Iniciemos esse esforço meritório a favor de nós, reconhecendo que os outros carregam provações e fraquezas semelhantes às nossas, quando não sejam problemas e obstáculos muito mais aflitivos. Admiremos nossos companheiros quando se aplicarem ao bem ou quando se harmonizarem com o bem. Entretanto, sempre que resvalarem no mal, busquemos tratá-los na base do amor que declaramos cultivar com Jesus, de vez que todo investimento de tolerância que fizermos hoje em benefício do próximo no crediário da vida, ser-nos-á amanhã precioso depósito que poderemos sacar no socorro àqueles a quem mais amamos, ou mesmo no auxílio de nós. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos vocês que continuem a mandar para nós as suas sugestões e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.